Deus é amor. É verdade. Deus é amor. Deus é a essência do amor. Deus é todo amor. E por Deus ser amor, Ele vai aceitar do jeito que eu sou. Não. Essa não é a verdade. Vamos meditar um pouco no que é a verdade do amor de Deus? O amor de Deus, ele é desta forma que Jesus fala aqui no capítulo 3 e o versículo 16 de João. Vamos ler? Tem uma Bíblia em casa? Abra. Vamos lê-la. Veja bem o que a Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus. Este amor de Deus, nesse versículo que li, tem algo que precisa ser descoberto. Não é simplesmente Deus me ama, então vamos levar a vida do jeito que ela é ou do jeito que ela está. Porque não é a verdade acerca do amor de Deus. Esse versículo está sendo falado por Jesus numa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Antes de Jesus chegar nesse texto, neste versículo, Jesus está vindo de uma conversa longa e é num momento de festa, é uma Páscoa que está acontecendo em Jerusalém. Jesus havia curado muitas pessoas ali em Jerusalém e através de suas curas, de seus sinais, muitos acreditavam em Jesus. E Nicodemos vem à noite ter com Jesus. No versículo 2 ele diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos está reconhecendo, junto com outros rabinos, outros principais ali dos fariseus, que Jesus verdadeiramente é quem diz ser, mas eles vão extrair algo a mais, eles querem perceber algo a mais de Jesus, porque Jesus não está com aquela pompa de rei, com aquela pompa de estadista, com aquela pompa de político que eles esperavam que Jesus fosse, do Messias que eles esperam que Jesus seria. Mas eles não entenderam a que Jesus veio, eles não entenderam o porquê. Por isso Jesus vai dizer no versículo 3 da seguinte forma: olha, Nicodemos, na verdade eu te digo que se o homem não nascer de novo, que todo aquele que não nascer de novo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus diz no versículo 5, Nicodemos, vou lhe dizer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ora, a água em Israel, ela representa purificação. O Espírito Santo representa a vida. Se o homem não nascer da purificação da água, da lavagem pela palavra, de ouvir a palavra de Deus para ser lavado de seus pecados, de maneira nenhuma ele pode entrar no reino de Deus. E de maneira nenhuma ele pode nascer de novo. Se ele não receber o que o próprio Jesus pode dar, o que Jesus pode fazer, de maneira alguma ele irá entrar no reino e ver o reino. A conversa se estende porque Nicodemos está sem compreender o porquê, mas Jesus vai
falar lá no versículo 14, dizendo assim: olha, Nicodemos, o que vocês esperam é que eu seja levantado como Messias estadista, mas como eu vou ser levantado vai contrariar a esperança de vocês. Jesus diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha a diferença. E aqui Jesus está falando de sua morte, de sua crucificação, do preço que ele iria pagar. E Nicodemos está prestando atenção quando Jesus diz assim: sabe por que ele vai ser levantado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, preste atenção nessa expressão de Jesus. Depois ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda vez Jesus está dizendo a expressão. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê nele como Senhor, não crê nele como Salvador, não crê nele como o Messias de Israel. Não crer aqui é não obedecer, não abraçá-lo, não ser discípulo dele, não segui-lo. Por quê? Porque ele vai continuar dizendo, ele não fala só de que você já está condenado, ele diz, olha, quem não crê já está condenado. Ele diz, a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? É o próprio Jesus. João vai dizer lá no mesmo livro, capítulo 1, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Aqui na expressão diz estava, e era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. Pois é. As trevas não compreendem a luz. Porque a luz não faz parte das trevas. Não tem comunhão, meu amigo. Não tem comunhão. Jesus diz, olha, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, maldosas, vergonhosas, pecaminosas. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira, mas os homens amaram as trevas. E por que Deus amou o mundo? Ele deu o Filho dele. Para quê? Para morrer e simplesmente ser só isso? Ele pagou o preço. Ele desceu das regiões celestiais. Ele se fez homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus por isso. Mas os homens amaram mais as trevas. Você que talvez aí está assistindo e me ouvindo e não abraçou a fé e não reconhece esse crer, que não é só crer por crer, mas esse crer implica em obedecer, porque Jesus está dizendo, olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver, também não pode entrar. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Entenda isso, pelo amor de Deus. Sua alma está em risco, sua alma está em jogo. Se você não crê em Jesus para a vida, para a salvação,
Você está caminhando para a perdição, para a condenação, para o inferno. Deus amou o mundo de tal maneira, por isso Ele deu o seu Filho, que foi dilacerado, que foi cuspido, esbofeteado, esmurrado. Ah, mas você não gosta de ouvir que está indo para o inferno. Pois é, meu amigo, eu também não posso deixar de lhe pregar o verdadeiro evangelho. Porque se você ama as trevas, se você ama o pecado, a mentira, a prostituição, a fornicação, a vida sexual ilícita, promíscua, se você vive nas drogas, se você vive no roubo, se você vive na mentira, infelizmente você não ama a Cristo, você não ama a Deus, você não ama o próximo, você não ama a si mesmo. E eu preciso falar do verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem negado a si mesmo? Tome a cada dia, todo dia, tome a cruz, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é submeter-se à sua vontade, é submeter-se ao seu verdadeiro evangelho. E a vontade de Cristo não é que você viva nas trevas, é que você venha para a luz. Ele resplandeceu nas trevas para tirar o homem das trevas, arrancá-lo das trevas. Oh, glória a Deus! E colocá-lo no reino onde está o Filho do seu amor. Portanto, o amor de Deus é de tal maneira que deu, que enviou, que levantou. Jesus morreu para resgatar você, tirar você dos seus pecados. Mas não, você acha que Deus é amor, então vou viver a minha vida do jeito que é, e quando chegar o dia de eu morrer, o Senhor vai me levar para o céu. Não vai. Acorde, sai da sepultura de pecado, do maligno em que estás sepultado. A palavra de Deus está sendo pregada e anunciada para ti com verdade. É isso, meu amigo. É isso. E aqui eu quero pedir para você, compartilha, deixa o teu joinha, comenta. E saiba que a verdade do Evangelho não pode ser simplesmente tolhida, não pode ser ocultada. Eu não posso falar meias verdades. O Evangelho não é meias verdades, é a verdade absoluta, é a verdade completa, é a verdade de Deus, é a verdade de Cristo, é a verdade do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe.